Nosso bate-papo de todas as manhãs é agora. Tô recebendo aqui o Carlos Bach. Bom dia, Carlos. Bem-vindo. Bom dia, Arnaldo. Satisfação muito grande estar aqui na rádio novamente. Bom dia aos ouvintes aí. Muito bom te receber aqui. E a gente vai ter um assunto interessante aqui. A gente vai falar sobre gerenciamento progressivo de comportamento inconveniente. Não é um termo muito comum para todo mundo, mas quero já te perguntar o que é isso exatamente e como a gente aplica isso na vida? Então, o GPCI ele não é um termo muito comum, digamos assim, mas a gente utiliza isso diariamente. Deveria utilizar ainda muito mais, né? Porque nós estamos falando aqui de inteligência emocional, né? De trabalharmos as boas escolhas na nossa vida, né? Que é uma pauta que a gente fala o tempo todo. Inteligência emocional. Tão falado hoje em dia, né? A gente fala muito hoje de inteligência artificial, né? Sim. É algo que está aí facilitando a vida de muitas pessoas, né? O conhecimento, enfim. E como é importante a gente estar trabalhando também a questão da inteligência emocional, né? Que é o grande diferencial. É o que diferencia muito a inteligência emocional, a nossa inteligência, a nossa escolha como seres humanos, inter-relação, né? Trabalhar com essas escolhas corretas para que nós tenhamos um bom relacionamento entre as pessoas. E o GPCI, foi assim que tu chamou, GPCI? Isso. Como a gente aplica no dia a dia? É realmente sabendo como lidar com as situações? Então, Arnaldo, assim, o GPCI ele é um método, deixa eu explicar um pouquinho, né, da história de onde surgiu esse método, esse sistema. Isso foi criado por duas pessoas, o mestre Silvio Bering, que é um faixa coral de jiu-jitsu, certo, uma referência na parte da defesa pessoal, né, e o professor Helder Andrade, também uma referência, um especialista em segurança pública e privada, um faixa preta de karatê também, dois conhecedores de artes marciais que juntaram a sua experiência de vida, prática nessas áreas, para criar esse método de gerenciamento de comportamento progressivo. Tem uma história muito interessante foi assim, vamos dizer, o pontapé inicial do sistema, né? O mestre Silvio, ele tinha um amigo querido dele, que era um grande lutador de jiu-jitsu da época, um faixa preta, 5º grau de jiu-jitsu, um especialista na arte de submissão, né? Na arte do contato, onde ele precisava utilizar do jiu-jitsu, ele sabia gerenciar a situação muito bem, né? Submetendo alguém e tudo mais, com a força do contato físico, né? E o nome dele era Maurição, né? Chamado Maurição. Teve um momento da vida dele que ele teve um problema com a sua namorada, separou da namorada e tal, e aquilo foi complicado para ele, né? E numa situação ele resolveu ir para casa da ex-namorada dele, para ir buscar uma televisão que era dele, que estava lá. E quando ele chegou na casa dela, ele viu que ela estava com outra pessoa. Uhum. E ele já tinha um histórico de alguns comportamentos agressivos, né? Algumas situações. E ele surtou naquele momento, quando ele viu aquilo. A gente sabe como é que é, né? Ele surtou, pegou a televisão, jogou ela no chão, quebrou. E o pai dessa menina estava lá. E por já existir um histórico, conhecendo esse rapaz, aquela situação complicada, o pai da menina deu 2 tiros no Maurição e assassinou ele. E foi o fim trágico de um comportamento baseado em uma emoção muito forte, que poderia ter sido muito diferente, né? O pai da menina não sofreu pena por aquela ação, porque foi considerado pela justiça legítima defesa. Certo. E o mestre Silvio ficou super abalado com essa situação. Perder um amigo próximo, um grande amigo, nessa situação, e ele começou a se questionar, poxa vida, o jiu-jitsu é a melhor arte marcial como defesa pessoal que existe. A melhor maneira, a melhor técnica para se defender de um inconveniente, de um agressor, enfim. Mas não basta, está faltando alguma coisa. E aí com isso, com essas reflexões e essa meditação, que foi criado então o método de gerenciamento progressivo de comportamento inconveniente. Aonde você vai trabalhar a inteligência emocional para que seja feita uma escolha
assertiva para gerenciar um comportamento inconveniente proporcional à resistência daquela pessoa que está sendo inconveniente. Então você não vai agir diretamente o nível de força, por exemplo, de um embate físico, né? De uma submissão. Você vai começar a trabalhar dentro de presença física, que é o primeiro nível de força, a presença física. Depois da presença física, você parte para verbalizações, que são trabalhadas também dentro do método, verbalizações diplomáticas, verbalizações do uso da força da lei como ameaça. Se necessário, e se eu não conseguir administrar aquela situação com as verbalizações, eu tenho o controle de contato, que também é trabalhado na defesa pessoal, no jiu-jitsu brasileiro. E assim, progressivamente, eu posso chegar a ter a necessidade de uma submissão de alguém, ou de uma técnica não letal, de um trauma articular, né? Enfim, outros tipos de técnicas não letais, até o uso da força letal. Então existe uma progressão do nível de força, que isso já é algo utilizado pelas forças de segurança. Isso é uma estratégia, esses níveis de força são utilizados pela ONU, por exemplo. Cada país tem os seus níveis de força. Certo. Mas a gente traz isso para dentro do jiu-jitsu, né? Para dentro do sistema progressivo. Mas não é só isso. Porque quando a gente chega nesse momento de fazer o embate, ou de verbalizar, ou de necessariamente contato com o agressor, antes disso eu tenho que ter trabalhado a minha emoção. Eu tenho que ter entendido qual é a melhor escolha naquela situação. Então, para que eu chegue nisso, eu tenho que trabalhar nas linhas de ações do GPCI. Quais são as linhas de ação? Em primeiro lugar, reconheça de forma consciente e equilibrada a sua emoção, o que você está sentindo. Independente da situação, no trânsito, em casa, com os filhos, com a esposa, com o marido, um professor com os alunos, as crianças interagindo com as outras. Então, a primeira linha de ação é que a gente possa reconhecer a emoção que a gente está sentindo. Isso é autoconhecimento, né? Então, a gente conseguir reconhecer a emoção e já partindo para a segunda linha de ação, que é não agir conforme a emoção que você está sentindo. Porque no momento em que a gente age segundo a emoção, a gente faz bobagem. Exatamente. Sempre. Sempre. Então, poxa, já muda tudo, né, Arnaldo? Já muda toda a situação. Eu reconheço, como a gente diz, eu reconheço a miséria humana. Todos nós temos raiva, né? Ódio, várias emoções. Exato. Estamos falando aqui das desagradáveis nesse momento, né? Mas reconhecer todas elas. E todas elas são benéficas, e são naturais, né? Mas a gente não pode deixar que o emocional tome conta, né? Então eu reconheço, eu não ajo, eu paro, não ajo por aquela emoção. E aí eu vou para a terceira linha, que é identificar o foco da emoção. Por que eu estou sentindo isso? Porque muitas vezes eu estou cansado, eu estou estressado, eu trabalhei demais, eu tive alguma situação, posso estar com uma gripe, né? E tudo isso às vezes facilita o start de uma emoção, né? E outra coisa, e o inconveniente que está fazendo alguma coisa desagradável, como é que é? Por que ele está fazendo isso? Será que ele também não teve algum problema? Será que essa situação é o foco ou será que é outro, né? Então, identificar o foco daquela situação é a terceira linha de ação, né? Então, nós partimos de reconhecer, de não reagir e de identificar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou para a quarta linha. Eu vou projetar todas as possíveis consequências de uma determinada ação. Se eu fizer isso, onde é que vai chegar? Isso, onde é que vai chegar? E aí eu estou trabalhando com segurança, porque segurança é prevenção, né? Eu estou prevenindo que aquela situação se agrave ou que venha a acontecer, né? Isso é um pilar do GPCI. Segurança é prevenção. Então, no momento em que eu vou prospectar as possíveis consequências, poxa, isso é fundamental para que eu não tome a atitude errada, né? E aí, depois que eu observei, vislumbrei as consequências de várias possibilidades, eu vou para a quinta linha de ação, que é coloco a teoria em prática, eu vou agir. E tudo isso, Arnaldo, é assim. Sim, é muito rápido. Poxa, falar. Mas é muita coisa, como é que eu vou fazer tudo isso? Começando, tomando conhecimento.
Estudando o sistema, estudando o método e trabalhando. É o que a gente sempre diz, ninguém é bom naquilo que não pratica. Exato. Então, se você deixa para resolver uma situação, para administrar um conflito, gerenciar um problema, sem ter treinado antes ou sem ter pensado naquilo antes, vai ser muito mais complicado, né? No momento em que nós começamos a trabalhar com isso, a pensar em situações, a pensar em segurança, né? A gente tem que pensar em segurança o dia inteiro, né? A autossegurança, né? Ela é em todas as coisas, né? Novamente falando, é em casa, né? É no trabalho, é no trânsito. Então, quando a gente começa a trabalhar com isso, as coisas começam a melhorar. O nosso relacionamento começa a melhorar muito, né, com as pessoas. Exato. Pensando, a gente está num período muito polarizado, né? Todo mundo tem o seu, vamos dizer ali, as suas preferências e defende aquilo com muito ímpeto. A gente está assim em todas as questões. E te ouvindo falar, a gente talvez com esse preparo mental evita falar uma besteira, dar uma resposta mais ríspida, enfim, a coisa ela não vai só para a questão extrema do embate físico, né? É um preparo mental mesmo que traz para a vida, né? Sim, esse é o grande fortalecimento que a gente tem que ter, né? E eu entendo a respeito disso, Arnaldo, que tu falaste das polarizações, é a falta de tolerância. Exato, exatamente. Né? Porque nós podemos ter opiniões diferentes, né? Muitas vezes nós estamos em momentos diferentes da vida, Exato. né? Evoluções diferentes. E eu não acho errado nós termos as verdades, buscarmos a verdade, né? Porque hoje também a gente vive muito a questão do relativismo moral, né? Aquilo, o certo é o que te faz bem. E não é assim que funciona. Exatamente. Né? Eu entendo que existe sim o que é certo e o que é errado, né? Existe a verdade e a gente tem que buscar ela. Mas às vezes eu posso estar sinceramente equivocado. Sim. Né? Eu posso entender que aquilo é uma verdade absoluta e pode não ser. Então esse questionamento eu acho que faz com que eu me torne mais tolerante. Porque é o entendimento de que, poxa vida, eu sei tão pouco, sabe? Quanto mais eu sei que sei pouco, né? Aquela história de... Eu não lembro se é Platão ou Sócrates, eu acho que é Platão, né? Agora não lembro bem. Só sei que nada sei. Eu sei que nada sei. Mas então, é a busca pela verdade. E isso faz com que a gente respeite mais o próximo, né? Que é também um pilar do GPCI, que é a empatia. Eu tenho que ter um respeito absoluto pelo outro, pelo próximo, né? Porque só assim, em uma situação difícil, com uma pessoa descompensada, eu vou conseguir respirar e buscar uma solução coerente, né? Uma solução que não seja diretamente um embate físico, desnecessária, desproporcional, desnecessária, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que querer é o início, né, Arnaldo? Querer um bom relacionamento, uma boa comunicação com as pessoas. Quem está nos ouvindo agora e com certeza ficou interessado e quer aplicar o GPCI na vida, como faz para ter acesso? Então, a gente tem o método, né? Que hoje eu trabalho com ele na minha academia. Sim. Então, uma porta aqui na cidade é os treinos lá na Sul Jiu-Jitsu Time A, que lá a gente trabalha o jiu-jitsu brasileiro junto com a ideia do GPCI, né? A gente vai colocando nas aulas, principalmente com as crianças, Arnaldo, porque assim, é um público fantástico de estar trabalhando isso e super importante, né? Então, tem a minha academia, Sul Jiu-Jitsu Time A, o pessoal pode procurar no Instagram, tem o perfil lá da Sul Jiu-Jitsu Time A. E a gente pode também, por exemplo, tem aqui, eu sei que a Sonora tem um público muito refinado, um público bom, né? Então, daqui a pouco, gestores, empresários, né? Pessoas em geral que querem, daqui a pouco, fazer um treinamento com os seus... com o seu público, enfim, nós podemos também estar levando palestras, workshops, cursos, a gente pode trazer o mestre Silvio, o professor Helder, fazer cursos online, então tem várias maneiras. Tem o livro GPCI que pode ser comprado, né? Digita lá, acredito que na Amazon tem para vender, em outros sites também de venda, GPCI, Inteligência Emocional, vale muito a pena ler, é um livro fantástico, que já com essa leitura, o primeiro contato, a gente já começa a mudar o nosso comportamento, né? Já começa a ter outro olhar
para esse tipo de situação. Só na nossa conversa aqui, a gente acaba pensando em situações do tempo todo. Das mais comuns, que eu acho que todo mundo pensou, uma discussão no trânsito. Sim. Mas daqui a pouco, N situações. Até mesmo dentro do ambiente de trabalho, em casa. E que a gente pode ser melhor, às vezes, com autoconhecimento dessa forma, né? Com certeza, com certeza. Eu achei muito interessante isso que tu disse, saber a origem daquela emoção e não só a tua. A do outro. Mas saber Ter a entender o outro empatia, também. né? Buscar entender o outro também. Uma outra questão aí que é um pilar, né? Que eu comentei já, que é o autoconhecimento. Também saber o que em mim faz gerar determinada emoção, né? Eu também, aí é uma prevenção muito interessante, porque eu me coloco um passo antes, né? Poxa, determinado tipo de situação me descompensa. Não, mas então por que eu vou me colocar naquela situação? Ou, por exemplo, vamos dar um exemplo, no trânsito. Eu sei que no trânsito eu sou um cara explosivo. Eu começo a buzinar e xingar todo mundo e gero situações desagradáveis. Poxa, então vamos fazer um compromisso? Hoje eu vou fazer um compromisso, que quando eu entrar no meu carro, nada vai me tirar do sério. Então são pequenas coisas, pequenos compromissos. Eu sei que em determinado horário do dia, na minha casa, acontecem situações difíceis. Os meus filhos, à noite, para dormir, é difícil. A gente começa a escalar uma situação que começa com briga, começa com choro, e toda noite assim. Bom, mas eu sei disso. Né? Eu tenho o conhecimento disso. Então, vamos fazer uma estratégia para que seja diferente? Sabe? Isso tudo são coisas, é o trabalho da prevenção. Né? Então, o autoconhecimento, eu identificar o que está gerando em mim aquela situação. E também daí buscar o autocontrole. Né? Porque eu consiga, poxa, eu vou trabalhar técnicas de autocontrole. Então o GPCI tem isso também. Técnicas de autorregulação, né? Trabalhos, por exemplo, de frases prontas, aonde eu vou trabalhar as verbalizações em determinadas situações, e elas são muito individuais, elas podem ser situações aqui na rádio para vocês, com N tipo de, enfim, um cliente ou entre vocês, e treinar essas técnicas de verbalização. Né? Como que eu faço? Como que eu falo? Pronuncia. Porque quando chegar o momento, eu vou saber me posicionar, falar corretamente, ter uma verbalização assertiva para que eu não escale o problema. Exato. Né? Para que eu não aumente a situação. Muitas vezes, os problemas eles se desenvolvem e escalam por falta de comunicação, falta de entendimento. Eu quero dizer uma coisa, mas eu não sou bem compreendido. Aí, poxa, o cara não me entende. Aí já começa aquela, não, o problema sou eu. Eu não estou conseguindo passar o que eu preciso. Né? Então, esse trabalho de comunicação é muito importante. São técnicas, tudo é treino. Né? Tudo é treinável. O comportamento é treinável e o bom relacionamento ele é treinável, desde que seja uma missão. Desde Exato. que seja o foco. Poxa, eu quero isso. Eu não quero ser um problema. Eu quero ser a solução para as situações. Eu quero ser uma pessoa agradável. Eu quero levar bons momentos, né? Então aí entra de novo o autoconhecimento. Poxa, com qual frequência eu me irrito? Com qual frequência as pessoas me irritam? Com qual frequência eu irrito as pessoas? Né? Com qual frequência eu fico questionando, contrariando, ou com qual frequência eu sou contrariado? Então, tudo isso, sabe, toda essa questão do autoconhecimento faz diferença para que a gente tenha um bom relacionamento. Muito bom a gente poder falar sobre isso. Quero deixar aqui para quem está nos ouvindo, está interessado, quer saber um pouco mais, quer tirar alguma dúvida, lá no Instagram, a gente falou @suljiujitsufarroupilha_time. Isso. Também @carlosrsbach. Isso aí. Lá no Instagram, você pode tirar todas as dúvidas. Esse nosso bate-papo vai estar no YouTube daqui a pouco, também no Spotify, nas redes sociais. Quero agradecer a tua presença, Carlos. Muito bom a gente conversar sobre isso. Quero te convidar para voltar novamente, porque tem muito assunto sobre essa área. Eu que agradeço. Com certeza retorno, Arnaldo. Eu acho que é tanta coisa interessante para a gente estar falando que tentar resumir, às vezes a gente quer falar muita coisa, né? Então, a gente vindo aí mais vezes, pode ter certeza que dá para desenrolar muita coisa boa aí para os ouvintes. Com certeza.